Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Super FC pelo Mundo. Hoje eu estou aqui substituindo o Fernando Almeida, que está curtindo o carnaval, já começou cedo os preparativos para o carnaval. Ele que vai passar muito bem o carnaval dele aqui no bloco Unidos da Babita, né? Trabalhando, grande Fernando, e ele está aqui ao meu lado, ele, Gabriel Pazini. Como você está, Pazini? Tudo bem? Tudo bem, Josias, tudo bem, amigo internauta. Fernando curtindo a bonança antes da tempestade dessa vez. Um belíssimo carnaval para você, Fernando. Com certeza. E hoje nós vamos falar aí tudo sobre a Liga dos Campeões, também sobre a Liga Europa, Libertadores da América e, claro, as curiosidades de Pazini. Então vamos, sem perder tempo, vamos começar aqui, Pazini, falando da Liga dos Campeões. Coloca os resultados aí, se dão. O primeiro jogo que nós vamos falar, Zenit 2, Borussia Dortmund 4. Pois é, o Borussia Dortmund conseguiu uma vitória tranquila. Uma grande atuação do Marco Reus, do Lewandowski também, Lewandowski marcando 2 gols, Marco Reus marcando gol, dando assistência. Foi uma grande vitória da equipe do Borussia Dortmund, que abriu o marcador em 2-0 com 5 minutos de jogo apenas, mudou a história da partida. O Zenit, além de sentir muito a diferença técnica para a equipe do Borussia Dortmund, sentiu aquela parada, né? O primeiro jogo oficial do Zenit desde dezembro, né? O último jogo tinha sido justamente pela Champions League na fase de grupos. O Borussia Dortmund abre uma grande vantagem, tem tudo para passar a próxima fase e é um time muito forte. Além do Reus, Lewandowski, Nuri Sahin, as voltas dos laterais, né, o Piszczek e o Schmelzer, vai ter também as voltas do Gundogan e do Hummels, jogadores importantíssimos para o time, ou seja, é um Dortmund encorpado que já foi finalista da última Champions League e que pode ir muito longe outra vez, pode almejar até o título da competição, apesar aí de ter esses desfalques atualmente, mas em poucas semanas volta a ficar completo o Borussia Dortmund. Boa notícia para a sua torcida. Entendido. E agora vamos falar também sobre o resultado ali, o Olympiacos vencendo o Manchester United por 2-0. O resultado que eu vou confessar que eu gostei muito. Um abraço para toda a torcida do Manchester United que está sofrendo bastante essa temporada. Fale sobre esse jogo, Pazinho. Foi um jogo bem chato, bem lento. O Manchester United não criando nada ao longo da partida, tendo uma atuação muito ruim por conta de alguns problemas, né? O David Moyes não pode contar na Champions League com o Juan Mata, que já jogou a competição pelo Chelsea, e com o Januzaj, que sequer foi inscrito para a Liga dos Campeões da Europa. Preferiu o Kagawa no banco de reservas, não colocou o Fellaini entre os titulares também, não dá para entender o porquê da opção pelo Cleverley. E aí o Manchester United teve os velhos problemas de falta de criação de jogadas, time sonolento, previsível, Rooney e o Van Persie bem marcados e o time também não conseguiu fazer nada ao longo da partida. Segue errando muito o David Moyes, o Manchester United segue com uma temporada negra. A vitória do Olympiacos merecida, o time dentro de suas limitações fez um bom jogo, segurou o Manchester United, marcou 2 gols, um deles um golaço marcado pelo Campbell em chute de fora da área, depois ele dar uma caneta no Carrick. E o time grego está vivo aí na briga pela vaga às quartas de final, né? Consegue essa boa vitória sem tomar gols em casa no jogo de ida. Na viagem ao Old Trafford, se marcar um gol, obriga o Manchester United a marcar 4. Ou seja, tá complicada a situação para o Manchester United, que, claro, tem chance, decide em casa, tem um time superior, mas não vive boa fase e tem essa desvantagem considerável contra o Olympiacos. Entendido. Agora, o próximo jogo, o Galatasaray empatou com o Chelsea por 1-1. Como é que foi essa partida também? O Chelsea... o Drogba também ali voltando ali enfrentar o Chelsea. Pois é, né? O reencontro do Drogba com a equipe do Stamford Bridge na outra semana, né? Depois do Carnaval e da outra, só na outra ele reencontra o Chelsea em Londres, né? Provavelmente homenagens da torcida virão. E o Drogba fez um bom segundo tempo. O Chelsea foi melhor no primeiro tempo, o Galatasaray nada criou. E a equipe londrina, inclusive, abriu o marcador com o Fernando Torres aos 9 minutos. Fernando Torres, que teve uma boa atuação, a assistência foi dada pelo Azpilicueta, que tem barrado o Ashley Cole na lateral esquerda e está jogando muita bola o francês, inclusive convocado para a sua seleção nacional. Destaque depois para o segundo tempo muito bom do Galatasaray. O time começou a funcionar bem no meio de campo, apesar do Inan e do Sneijder não jogarem toda a bola que podem. O Burak Yılmaz no ataque também não está em dia muito inspirado, mas o Drogba jogou muito bem. O time partiu para cima do Chelsea, teve uma boa atuação também do Alex Telles, brasileiro ex-Grêmio, pela lateral direita, e no sufoco conseguiu marcar o gol ali para cima da equipe londrina, de escanteio, o gol do Shedu, zagueiro africano, num lance com participação decisiva do Drogba. Ele arrumou o escanteio, depois confundiu a marcação do Chelsea dentro da área e abriu o caminho para o Shedu marcar o gol do empate do Galata, que poderia até ter virado, mas no final das contas, o empate justo pelo que vimos em campo. Confronto com favoritismo do Chelsea agora para se classificar, né? Decide a vaga em Stamford Bridge, tem um time muito superior ao do Galatasaray e tem essa vantagem, né? Uma vitória por qualquer placar
classifica o time londrino que em casa tem tudo para vencer o Galata, apesar do bom time do Galatasaray, do Drogba reencontrando a torcida, todos esses fatores também. Entendido. E agora o último jogo aí dessa semana, que foi o passeio do Real Madrid, aplicando 6-1 no Schalke 04, uma partida que Gareth Bale brilhou, Cristiano Ronaldo brilhou. Continue sobre esse jogo, Pazinho. Foi um passeio do Real Madrid, né? O Real Madrid abriu 6-0, o Schalke só foi achar o gol ali no finalzinho, um golaço do Huntelaar, por sinal, no belo chute de fora da área. Mas foi um passeio do Real, grande atuação do trio que o pessoal agora está chamando de BBC, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo, cada um marcando 2 gols, dando assistência também, e foi um passeio, grande atuação do Real Madrid, que quebrou recordes, inclusive, né? Nunca um time alemão tinha sofrido 6 gols em casa na Champions League, e o Real Madrid, em 7 partidas, é o time que mais gols marcou na história da Champions League. Chegou a 26 gols com essa goleada acachapante para cima do Schalke 04. Foi um massacre, passeio, o meio-campo também atuou muito bem. O Di Maria, que vem jogando muita bola, exerceu um papel tático importante. E o Xabi Alonso, Modric também jogaram muito bem. Real Madrid já está na próxima fase, né? Assim como o PSG vai para as quartas de final e chega muito credenciado, é um dos favoritos ao título. Entendido. Só lembrando que essas partidas que foram realizadas nessa semana, o jogo da volta será realizado no dia 18 e no dia 19 de março. E antes, na outra perna da Liga dos Campeões das oitavas de final, os jogos serão realizados no dia 11 e 12 de março. Não é mesmo, Pazinho? Isso aí. Agora vamos falar da Liga Europa também. Teve muita bola rolando pela Liga Europa essa semana. Começando aí com os resultados dos 16 avos de final. O Eintracht Frankfurt 3-3 com o Porto, Pazinho. Jogo emocionante. Frankfurt abriu 2-0, tomou empate. Depois fez 3-2, mas tomou um empate no finalzinho. Foi um jogaço. O Porto avança, é o melhor time entre os dois também. Salzburg 3-1 no Ajax. Mais um vareio do Salzburg, né? Já tinha feito 3-0 na Holanda, ganha em casa e os austríacos tiveram mais uma atuação boa de Soriano, atacante espanhol que inclusive marcou o gol. Ludogorets 3-3 com a Lazio. Depois do 1-0 na Itália, os búlgaros conseguiram a classificação no sufoco, né? A Lazio abriu 2-0, o Ludogorets empatou, Klose marcou o terceiro da Lazio, mas Juninho Quixadá, ex-Bragantino, classificou o Ludogorets, a zebra dessa edição da Liga Europa no finalzinho. Shakhtar Donetsk 1, Vitória Pilsen 2. Aí zebra, né? O Vitória Pilsen já eliminou o CSKA Moscou na Champions League, agora elimina o Shakhtar do Bernard, de bons brasileiros, o bom time ucraniano da Liga Europa também. Napoli 3-1 no Swansea. Jogaço, o Napoli conseguiu avançar com grande atuação do Higuaín, participou decisivamente do terceiro gol, do Inler marcou o segundo e teve uma participação tática interessante no golaço de cobertura do Insigne. O Napoli avança e é um forte candidato ao título. Valência 0-0 com o Dinamo de Kiev. Garantindo a classificação, já tinha vencido por 2-0 no jogo de ida. Juventus 2-0 no Trabzonspor. Repetição do jogo de ida lá na Itália, Vidal e Osvaldo marcaram os gols, Giovinco teve atuação de destaque, dando 2 assistências. E o Tottenham, do nosso chefe Leandro Cabido, ganhando do Dnipro por 3-1, mais do que obrigação também, né? Obrigação, né? E foi no sufoco, né? O Dnipro abriu 1-0 e o Tottenham virou no segundo tempo no sufoco ali, mas com o Christian Eriksen marcando gol, dando assistência, o Adebayor marcando 2 vezes. É aquela situação que a gente já comentou algumas vezes aqui. O Tottenham com futebol mais ofensivo, jogando aí com o Christian Eriksen, 2 volantes ao invés de 4 e com outro meio-campista, fica com um time mais interessante que pode ser e joga melhor. Conseguiu essa boa vitória para cima do Dnipro, muito por conta disso. E agora a Liga Europa chegando nas suas oitavas de final. Lembrando que os jogos de ida serão realizados no dia 13 de março e os jogos de volta no dia 20 do mesmo mês. Primeiro jogo, AZ Alkmaar contra Anzi. Aí o favoritismo do AZ Alkmaar tem mais time do que o ex-milionário Anzi. Valência versus Ludogorets. Confronto interessante, Valência tem o time melhor, mas o Ludogorets é a surpresa da edição da Liga Europa. Napoli vai enfrentar o Porto. Aí um jogaço, né? O Porto tem uma boa equipe, vem bem, só que o Napoli é favorito, tem um time melhor, grandes jogadores, é o favorito para avançar. Vitória Pilsen contra Lyon. O Lyon tem um time superior, mas o Vitória Pilsen é a surpresa da edição da Liga Europa, já surpreendeu na Champions League, pode surpreender o Lyon, que não atravessa grande fase também. Um confronto espanhol aqui, Betis contra Sevilha. Betis vai muito mal no Campeonato Espanhol, mas está bem na Liga Europa. O Sevilha tem um time melhor, está até sonhando com vaga na Liga Europa, é o favorito. Benfica contra Tottenham, grande Outro jogo muito interessante, o Benfica atravessa grande fase, é o líder do campeonato português, o Tottenham está em baixa, mas tem o time tecnicamente melhor, um confronto que não dá para apostar muito por conta das dúvidas do Tottenham. E Basel contra Salzburg, né? O seu time é o Barcelona. O Salzburg é a surpresa aí, né? Conseguiu eliminar o Ajax na fase anterior, mas Barcelona favoritaço. E um confronto italiano bastante interessante aqui, Fiorentina contra a Juventus. Um jogaço, né? A Fiorentina tem um grande elenco, excelente time, mas a Juventus está um patamar acima dos outros na Itália.
é a favorita para o confronto, mas claro, a Fiorentina pode surpreender. Agora o detalhe interessante, né? A final da Liga Europa é no Juventus Stadium. Se a Juventus levar o campeonato a sério, pode ser finalista e campeã em casa da UEFA Europa League. E agora, deixando a Europa, vamos para a América do Sul. Vamos falar de Copa Libertadores. Confrontos bastante interessantes essa semana também que foram realizados. Começando com o Cruzeiro, que atropelou a Universidade do Chile 5-1. Atropelamento mesmo do Cruzeiro, grande atuação do Ricardo Goulart, 3 gols, uma assistência. Dagoberto com um golaço de peito e uma assistência também foi muito bem na partida. União Espanhola 1-1 com o Botafogo, jogo que o Ferreira marcou um gol. Ferreira marcou gol de empate no finalzinho, o Botafogo dominou o jogo, era para ter vencido, mas perdeu muitas chances. E também Flamengo 3-1 no Emelec. Grande vitória do Flamengo, destaque para o Hernani, brocador, que marcou gols e no final das contas vai ficar na equipe do Flamengo. Xangai Shenhua desistiu dele e contratou um atacante colombiano. E o News Old Boys aplicando uma goleada 4-0 no Nacional. Foi um show do News Old Boys, grande atuação do Max Rodrigues, gol, criando boas jogadas. O Milton Casco deu assistência também, estava na mira do Atlético um tempo atrás. Grande time do News Old Boys, bem no grupo, empatado com o Nacional na segunda posição, um grupo que é liderado pelo Grêmio, a chave da morte da Libertadores. E não pense que acabou o Vélez Sarsfield 2-0 no Atlético Paranaense. Pois é, uma vitória incontestável do Vélez, né? Foi muito melhor do que o Atlético Paranaense, criou as melhores chances ao longo do jogo, teve grande atuação da sua linha de frente, a linha ofensiva do Vélez jogou muito bem. O destaque para a atuação do Adriano Imperador, né? Entrando no finalzinho do jogo, não participou muito, deu só uma cabeçada que não levou perigo ao gol do Vélez, mas tem aquela situação interessante de que o Miguel Ángel poderia ter colocado ele antes na partida, né? Quando estava 1-0 ali, muita gente, eu era uma dessas pessoas, pedia a entrada do Adriano, poderia ter entrado antes na partida. Não que fosse resolver o jogo para o Atlético Paranaense, mas poderia ter tido uma oportunidade minutos antes. E o Grêmio fazendo 3-0 no Atlético Nacional. O Luan é o novo Garrincha? O tempo dirá, né? Está valendo isso daí. Nada disso, né? Para quem não conhece, aquele blogueiro gaúcho que fez o Tyson Messi, o tempo dirá, agora comparou o Luan com o Garrincha, né? Um total exagero, o garoto é bom de bola, mas calma lá. E é um garoto que é um dos responsáveis pelo Grêmio estar muito bem na Libertadores, né? O Grêmio não se esperava lá grandes coisas, um time mediano com um bom jogador aqui e ali, apostou nos garotos e se deu bem. O Wendel, lateral esquerdo, está jogando muita bola, está inclusive negociado com o Bayer Leverkusen, 5,5 milhões de euros vai ir para a equipe alemã. Ramiro jogou muito bem. Tem o Ruiz, um argentino que é bom de bola, além do próprio Luan, que inclusive marcou um gol que foi legal na vitória gremista. É um time muito interessante que agora começa a mostrar força na Libertadores, né? O líder do seu grupo, o Grupo da Morte, tem bons garotos, tem alguns jogadores experientes como o Barcos e Zé Roberto também, pode ir longe na Libertadores o Grêmio. E agora fechando, o Atlético conseguiu uma vitória muito boa para cima do Santa Fé com um golaço de Neto Berola aí no finalzinho. Quem diria, né? Neto Berola marcando um golaço para dar vitória ao Galo. O Galo que, apesar de todos os problemas, lidera o seu grupo com 100% de aproveitamento. Alguns problemas, né? O Galo começou o jogo avassalador, 20 minutos de muita pressão, lembrando o Galo histórico ano passado na Libertadores, mas depois caiu um pouco de nível, teve uma atuação fraca no restante da partida, mas conseguiu vencer no segundo tempo, apesar de sair atrás do marcador, mesmo tendo um jogador a mais, graças às boas alterações do Paulo Autuori, né? As entradas do Guilherme e do Neto Berola foram fundamentais para a equipe do Atlético. Agora pega-se muito no pé do Paulo Autuori, né? Mas não só por conta dessas boas substituições, mas ele tem feito um trabalho até razoável, um treinador que está mudando a filosofia de jogo do Atlético. Isso demora um pouquinho de tempo para os jogadores assimilarem, para o time se acostumar a isso também. Tem só um mês de trabalho e o Galo já mostra uma melhora, né? Ao invés daquele futebol de chutão para frente para o Jô tentar se virar lá e dar a segunda bola para o Galo sai tocando, até o Pierre e o Josué tentam um passe um pouco mais inteligente agora, o time se movimenta mais, é um futebol mais interessante do Galo, com o tempo pode dar certo. Com certeza, e agora vamos para aquele momento malemolente deste programa, as curiosidades do Pazini, começando pelo campeonato polonês, isso mesmo, aqui a gente fala até do campeonato polonês, o Wisła Cracóvia 3-1 no Cracóvia, por que esse jogo é tão importante, Pazini? Pois é, importante pela rivalidade, né? Falando da partida, uma vitória merecida do Wisła Cracóvia para cima do seu grande rival, o KS Cracóvia, rivais de cidade. O Wisła Cracóvia é o vice-líder do campeonato polonês, 43 pontos, 6 a menos do que o Legia Varsóvia, que é o grande rival, esse sim, do Wisła Cracóvia. Os dois times fazem um grande clássico do futebol polonês. Destaque para esse grande clássico porque é o clássico do norte contra o sul e a rivalidade histórica também porque a cidade de Cracóvia era a antiga capital da Polônia, atualmente é Varsóvia, então tem todo esse lado de rivalidade histórica entre os times também. Quanto ao clássico entre Wisła Cracóvia
e KS Cracóvia. A gente tem até as imagens aí, é um clássico que pega fogo literalmente, como vocês estão vendo, pela rivalidade, né? Durante o ano, os torcedores de um time roubam, né? Pela cidade, o cachecol dos outros torcedores, dos torcedores rivais. E aí, no dia do clássico, eles levam o cachecol para o campo, penduram no alambrado e tacam fogo no cachecol do adversário, né? Uma rivalidade bem acirrada, que extrapola um pouquinho lá, é a maior rivalidade, a segunda maior do futebol polonês, uma das maiores do mundo, que é conhecida como Guerra Santa, para ter noção aí da grande rivalidade entre KS Cracóvia e Wisla Cracóvia. Isso aí realmente é a Guerra Santa, é a rivalidade pura, a rivalidade que pega fogo mesmo. Vamos falar também do Barcelona, que contratou o jovem talento de futebol croata, né, Pazini? O Ale Halilovic, por 5.200.000 euros junto ao Dinamo Zagreb. Pois é, muito bom jogador, só 17 anos, meia canhoto, habilidoso, que tem boa visão de jogo, bate bem na bola, é muito bom jogador, é uma das promessas do futebol mundial, bom investimento do Barcelona nesse jogador que é inclusive filho de ex-jogador de seleção iugoslava e croata, o Sajed Halilovic, que era muito bom jogador também, o filho teve a quem puxar. E agora vamos falar daquele velho, esse velho mesmo, né? Você lá, velho lembrar. Joseph Minala, lembra daquele cidadão de 17 anos, mas que tem cara de 40? Como é que tá a atuação dele aí na Lazio? Tá muito bem na Lazio, né? Apesar de toda essa galhofa com ele aí, na Copa Itália Sub-17, ele marcou 2 gols na final contra a Fiorentina, 3-1 para a Lazio, tem o jogo de volta ainda, mas o Minala, né, 17 ou 40, colocando a Lazio com uma mão na taça. E agora vamos falar também da chuteira da Adidas, que lançou a primeira chuteira tricotada da história, 220 libras, 900 reais. Você pagaria 900 reais uma chuteira dessa? Não pagaria 900 reais nem chuteira de ouro. E tá uma frescura esse negócio, né? Saudade da época de chuteira preta, né? Agora é chuteira colorida, rosa, neon, tricotada. Vamos ver até onde que vai essa brincadeira aí. Pois é, e agora para terminar, falar... O que a gente vai falar da camisa nova da seleção escocesa, hein, Fazio? Pois é, o pessoal tá vendo aí, parece que é sacanagem essa camisa nova da Escócia, né? Rosa com amarelo, com branco, parece tudo menos camisa de futebol. Lembra aquela camisa zoada do Napoli e as camisas reservas um tanto estranhas, né? Diferentes do Liverpool, camisas joviais à la Ricardo Plotter. Joviais, exatamente. Bem joviais e bem chamativas também. Bem chamativas. Bem chamativas. Então é esse aí, pessoal. Eu estou aqui me despedindo, não sei quando voltarei, porque o Fernando assim, ele tira fogo de um, aparece no outro, desaparece. É sempre assim, mas toda vez que ele não está aqui, eu estou aqui apresentando ao lado de Gabriel Pazin. Queria agradecer muito você aqui, Pazin, mais uma vez. Obrigado a você, Josias. Obrigado, amigo internauta. Então é isso aí. Ó, bom carnaval para vocês. Curtam com bastante juízo. Não se esqueça que tem muita bola rolando. E também convido vocês a curtirem a página do Super FC pelo Mundo, a mesma página que está no Facebook. Curta lá, que tem várias perguntas, várias promoções. Tô falando de promoções aqui, ó, avisando que eu não vou dar nada para ninguém. Vou dar só apenas um abraço. Se quiser vir aqui, eu abraço a pessoa, principalmente se for mulher. Homem, já, aí eu não vou nem pensar nisso aí, né? Vou deixar com o Fernando. O Fernando vai acertar muito bem isso daí. Brincadeiras à parte, um grande abraço para vocês, queridos internautas. Nos vemos até uma próxima vez quando aparecer aqui. Bom carnaval e até a próxima.